quanto mais questões você fizer, maior experiência você vai ter nas diversas formas de resolver ela. Inclusive, essa questão do Enem 2018, do Enem PPL, vai nos mostrar uma nova maneira, novas possibilidades de resolver, de modo que você consiga eliminar as alternativas somente a partir da propriedade do assunto em questão. Assim, vamos resolver com calma e tranquilidade que você vai entender perfeitamente. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y vertical, importante informação aqui, e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X horizontal. E aí tem um gráfico e vem o comando da questão e diz o seguinte: a expressão algébrica, palavra importante que relaciona, outra palavra importante, que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel. Vamos voltar nesse comando e você percebe que quando fala relaciona, significa que as duas grandezas, uma depende da outra, certo? Ou seja, a quantidade de combustível depende da distância percorrida pelo automóvel. E observando as alternativas, você percebe que é uma função. E a mais, ele quer que você determine uma lei de formação dessa função. Por isso que fala expressão algébrica, certo? Pronto. Mas primeiro devemos identificar qual é essa função. Ela é uma função afim, uma função quadrática, uma função exponencial. Pelo gráfico é uma reta, então ela configura uma função afim, que tem como lei de formação ax mais b. Essa é a lei de formação de uma função afim, em que o a representa o coeficiente angular e o b o coeficiente linear, o coeficiente constante. Então, a partir dessa lei de formação e usando as propriedades de uma função, nós vamos resolver essa questão por eliminação. Vamos lá. O primeiro bizu que você vai ter aqui nessa questão é: quando o gráfico de uma função afim for crescente, for para cima, qual é o valor de A? O valor de A ele deve ser sempre maior do que zero, certo? Isso é base. E quando a função for decrescente, então significa que o A ele deve ser menor do que zero, deve ser negativo, certo? Pronto, duas propriedades aqui. E aí você observa, no gráfico, qual é a função? Ela é crescente ou decrescente? Ela está vindo para baixo, então ela é decrescente. Então nós podemos eliminar todas as alternativas que tem o A positivo, que nesse caso é a letra D. Letra D aqui, o A é 1 sobre 10, 1x sobre 10, então é positivo, cancela. A letra E também 1 sobre x, 1 sobre 10, cancela também. Então sobrou só A, B e C, como sendo o A, o coeficiente angular negativo. Pronto, primeira propriedade feita, conseguimos eliminar duas questões aqui. A próxima propriedade diz o seguinte, que nós vamos utilizar. Qual é o valor de B? Qual é o valor constante que sempre vai permanecer? Que nesse caso é o B. Propriedade aqui básica. O ponto que intercepta o eixo Y, ele vai ser o B. Acabou. O gráfico aqui, veio, desceu, interceptou o eixo X em 500, porém interceptou o eixo Y em 50. Olha o ponto aqui em 50. Então, se interceptou o eixo Y em 50, no ponto 50, então significa que o B vai ser constante, ele tem o valor de 50. Por que isso acontece? Porque observe que o X é zero. Quando X for zero, o meu Y é 50. Por quê? Se você substituir esse X aqui por zero,
fica A vezes 0, então é 0. Então permanece somente o B, 50. Então, qual a alternativa que tem o B 50? A alternativa que tem o B igual a 50 é a própria alternativa B aqui, ó, que constitui os dois critérios. O A é negativo e a letra B, o coeficiente linear que mantém constante é 50. Por quê? O A é 500 e o C também é 500. Então, ó, cancela os dois aqui, sobrando apenas a alternativa B. E essa é a nossa resposta. Se você gostou, compartilhe, inscreva-se, clique no gostei, coloque sugestões abaixo. Imagino que você tenha alguma dúvida e nós iremos melhorar. Inscreva-se, mande para o seu amigo. Muito obrigado. Até a próxima e tchau.